Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Irmãos, então vamos lá. Quero falar com você nessa oportunidade mais um pouquinho de como ouvir a voz de Deus. Como você receber as instruções do Senhor, a orientação, como você ser guiado pelo Espírito Santo. Olha, isso é uma questão de vida ou morte. Crente ser guiado pelo Espírito de Deus. Você receber a orientação de Deus na sua vida. É uma questão de vida ou morte. Você acha que não? Mas, irmão, não é uma questão de vida ou morte, né? Sua vida depende disso. Se você aceitou Jesus, você é salvo, você acredita em Jesus, amém. Mas imagina que nós temos toda uma jornada ainda pela frente, ok? Se o Senhor Jesus demorar um pouco mais para vir, se você viver muito tempo, que Deus te abençoe e que você viva bastante tempo. Essa que é a intenção, é a minha intenção também. Mas vamos dizer que nós vamos passar tempo aqui. Você vai passar a sua vida sem receber orientações divinas. Você vai passar a sua vida sem tomar decisões corretas. Então, receber as instruções do Senhor é muito importante. É um fato muito importante receber as instruções do Senhor. Mas o que acontece, amados, é que existe uma grande confusão no meio do povo de Deus a respeito desse assunto. Nós achamos, muitos de nós, né, não são todos, muitas pessoas, muitos dos nossos irmãos acham que ser guiado por Deus é você receber um recado de um profeta. Muitos irmãos acham que Deus falar com ele é quando alguém lhe entrega uma visão ou uma revelação. Quando que isso pode acontecer? Quando que não existe nada de mal se isso acontecer. Mas o problema é quando você fica esperando, naquela expectativa de sempre isso acontecer com você, Deus falar com você através desse meio, que é um veículo externo, que é um fator externo fora de você, aí o problema é que você fica dependendo do homem. Quando que Deus, já falei isso aí para você em vídeos passados, ok? Você dá uma olhada lá nos vídeos anteriores que eu estou falando sobre como você ouvir a voz de Deus. Tem pregações que eu estou fazendo na igreja, o qual demora um pouquinho mais. Tem outros vídeos anteriores a esse, que eu fiz assim, vídeos menores, os quais eu estou falando. Tem mais dois que eu estou falando sobre como você ouvir a voz de Deus. Então isso aí é uma coisa que tem que ser desenvolvida. Se você ficar dependendo de homem, se você ficar dependendo de vaso e de profeta, você vai ficar para trás. Você vai perder. Então nós precisamos aprender como ouvir a voz de Deus. O que vai acontecer? Né? Quando pensamos assim, ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você como ele falou com Moisés, naquele tempo lá? Não, Deus não vai falar com você, viu, irmão? Não vai falar com você, minha irmã, como ele falou com Moisés, como ele falava com Moisés cara a cara. Deus mesmo disse, eu falo com meu servo Moisés cara a cara, face a face. Falo com ele, não falo com ele através de sonhos, nem de visões, mas falo com ele claramente. Isso aconteceu por causa da responsabilidade que Moisés possuía, o seu cargo de liderança no povo de Deus. A sua responsabilidade que estava sobre ele, que estava sobre os ombros de Moisés, de transmitir as ordens de Deus, de liderar aquele povo, conduzir todo um povo. E outra que Moisés passou por uma escola da vida, ok? Deus não pegou Moisés e já foi falando com ele, já foi colocando Moisés para liderar um povo, não. Ele passou durante muito tempo sendo trabalhado por Deus. Mesma coisa nós. Temos que ser trabalhados por Deus. Tem gente que pensa que não precisa ser trabalhado por Deus, que ela já chegou no céu, que ela já é o vaso ungido, que ninguém tem que corrigir ele e nem ela. Todos nós precisamos ser trabalhados por Deus. Então, Deus não vai falar com você como ele falava com Moisés. Aquilo era para aquela época e naqueles moldes. Não precisa mais, Deus não vai fazer dessa forma mais, ok? Então, como é que Deus vai fazer hoje? Deus vai usar as suas fontes. Qual é? Eu já falei para você em outros vídeos. Deus vai usar, primeira fonte, a fonte da palavra de Deus. Número 1, fonte das Escrituras. Número 2, fonte do Espírito de Deus. E aonde que Deus vai colocar? Onde que Deus vai depositar essa orientação? Você lembra? Lá em Provérbios fala que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus vai colocar essa orientação dentro de você. Se você buscar a Deus sinceramente, com transparência, se você for fiel a Deus, em perseverar, Deus vai falar com você. Deus vai colocar essa orientação dentro do seu coração, lá no seu espírito, ok?
Mas isso não te isenta, isso não nos isenta de Deus falar conosco através de outros fatores, usando vasos, usando profetas, mas nem sempre o vaso vai estar com você. Mas o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, está sempre com você e Ele quer falar com você o tempo todo. Então vamos às Escrituras nessa hora, amém? Vamos à palavra de Deus nesse momento agora. Eu quero que você abra aí as Escrituras comigo aí, amém? Abra as Escrituras aí em 1 Reis, capítulo 19, versos 11 até o verso 13. Olha aqui, só para você entender, ouvir mais um pouquinho a respeito da voz de Deus, para você saber identificar a voz do Senhor, saber como que Deus trabalha. Olha aqui, ó. Elias era um homem que sabia identificar a voz de Deus, que sabia o que era Deus e o que não é Deus. Hoje muitas pessoas não estão sabendo identificar quando que Deus está falando. Mas vamos lá. 1 Reis 19, verso 11, diz assim: E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Veja bem, o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, olha só, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Verso 12 agora. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Verso 13. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Glórias a Deus. Então, o que veio primeiro? Vamos lá. A palavra de Deus diz que Elias estava ali para ouvir a voz do Senhor, que o Senhor se apresentou para Elias, mas primeiro o que aconteceu? Veio um vento muito forte que passava, rachava as rochas, fendia as paredes de rocha, os concreto e tudo mais. E o que Elias fez? Ele ficou impressionado. Ele disse: não, Deus está aqui nesse momento aqui, Deus que está fazendo. O que foi que Elias fez? Ele sabia que aquilo ali não era o Senhor. Embora fosse muito impressionante, um vento que fendia as pedras, que abalava tudo, abalou, impressionante. Mas Elias sabia que Deus não estava ali. Então ele ficou aguardando e esperando, deixou passar, mas o Senhor não estava ali. Depois diz que havia, depois do forte vento, houve um terremoto. Obviamente o Senhor não estava no terremoto, uma coisa muito impressionante. Depois um fogo, mas o fogo, Deus tem que estar naquele fogo. Deus tem que estar naquele momento ali, naquele fogo impressionante, naquela coisa extraordinária que estava acontecendo ali. E o que houve? Qual foi a decisão de Elias? O Senhor não estava no fogo. Elias quem discerniu isso aí. Você precisa discernir o que é a voz de Deus. Parar de correr atrás de profeta de revelação. Parar de correr atrás de profeta que revela número de identidade ou nome. Saber quando que é Deus que está falando e quando que tem um falso profeta, quando que tem um enganador. Parar de correr atrás de pessoas querendo levar o seu dinheiro, trocando pix, trocando revelação, trocando uma palavra que ela poderia dar de graça. Claro que a obra de Deus também pode ser ajudada, deve ser ajudada, se Deus colocou no seu coração, se você sabe que Deus está trabalhando. Mas, amados, você precisa discernir quando que é Deus. Não é qualquer vento que passa, olha, mas esse vento aí, esse movimento, esse terremoto está abalando, esse fogo está abalando. Você precisa discernir quando que é a voz do Senhor. Aqui diz que Elias ouviu que quando foi uma voz mansa e suave, ele percebeu que ali sim estava Deus. Tenha um discernimento para saber quando que é Deus que está falando com você. Deus pode usar vários fatores. Eu disse a palavra, eu disse o Espírito, essas são as fontes, mas através de qualquer coisa, Deus pode falar com você. Através de qualquer elemento. Então, para isso, você precisa ser sensível, você precisa treinar o seu espírito. Você precisa ser uma pessoa que espera. Você precisa ser uma pessoa paciente. Amém? Aguarde a voz de Deus. Aguarde o Senhor falar contigo. Não tenha pressa. Apressado come cru. Espere por Deus falar com você, que Deus vai dar a resposta que você está precisando em nome de Jesus. Como Elias, saiba discernir quando é Deus que está em alguma coisa, quando é voz de Deus, quando é Deus que está falando.
Deus vai falar com você, meu irmão. Para Elias, Deus não enviou nenhuma pessoa, não enviou nada, apenas coisas sensacionais que ele poderia se impressionar com aquilo ali, mas ele disse, não, eu conheço Deus, eu conheço a voz do Senhor. Deus não está nesse vento, Deus não está nesse terremoto, Deus não está nesse fogo, coisas extraordinárias, impressionantes, que chamam a nossa atenção, mas Deus não estava lá. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, precisamos saber onde que Deus vai estar, quando Deus vai estar, onde que Deus vai estar agindo, amados. Não fique se iludindo com aparências, não fique se iludindo com quantidade, não fique se iludindo com coisas impressionantes, com shows evangélicos, não fique se impressionando com isso, amados. A palavra de Deus diz, porque muitos falsos profetas já têm se levantado, porque é já a última hora. Pessoas que vão fazer negócio de você, lá em 2 Pedro capítulo 2, no versículo de número 2 mesmo, olha o que a palavra diz, já que eu citei isso aí para você. 2 Pedro, versículo 2, diz assim, mas o versículo 1 fala aqui, ó, e também houve entre o povo, não era do lado de fora, falsos profetas, como também falsos mestres, pessoas dando uma de que são ensinadores, mas estão distorcendo a palavra de Deus, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Verso 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Verso 3, está no verso 3, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Gente, pessoas vão fazer teatrinho, vão fazer coisas simuladas, vão enganar, vão falar mentiras para fazer de você um negócio. Então não caia no negócio, ouça a voz do Senhor, deixe o Espírito de Deus guiar você, Deus vai falar com você. O fato é que você tem tanto o Espírito de Deus quanto qualquer outro vaso, aleluia, glória a Deus. Você tem tanto o poder de Deus, você tem tanto a palavra à sua disposição quanto qualquer outro homem de Deus e qualquer outra mulher de Deus. Quando você pedir uma oração para alguém, pense em concordância, ok? Concorda comigo, agora vamos orar junto a respeito desse assunto. Pense em concordância. Não pense que Deus vai ouvir mais a oração daquela pessoa do que a sua oração. Deus não ama mais uma pessoa do que uma outra pessoa. Deus está tão pronto para ouvir a sua oração quanto de qualquer outra pessoa, em nome de Jesus. Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida, Deus quer te conduzir, Deus quer guiar você. Amém? Que essa palavra possa abençoar o seu coração grandemente, que Deus possa abençoar a sua família, Deus possa abençoar você. Vamos orar nesse momento agora, vou ficar por aqui, não quero fazer um vídeo longo, a gente vai continuar esse assunto aí. Não perde o próximo vídeo, dá uma olhada nos vídeos anteriores, deixa o seu like aí, meu irmão. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal aí e ativa o sininho de notificações. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Aleluia. Ora shuya de calabashuri si ali relebra de calamashi. Ora rasuya reba de calabashuya russo de kiaderi reremes. Pai, eu oro nesse momento agora, Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus. Dá a vitória para o teu filho que está me acompanhando agora, Pai, que está orando com fé comigo, para a tua filha, Pai. Dá essa orientação que essa pessoa precisa. Meu Deus, eu não sei o que ela está passando, ou o que ele está passando, mas o Senhor é poderoso para dar vitória, para confortar, para tirar essa pessoa desse momento difícil. Meu Deus, ajuda, abençoa essa família, Pai. Dá solução nesse casamento, Senhor. Dá solução nessa causa impossível, Pai. Abre as portas, Senhor. Dá vitória, Pai. Eu oro nesse momento agora, pela libertação dessa pessoa, se ela estiver clamando por isso, Senhor. Meu Deus, por esse pecado, Pai, que essa pessoa não consegue se libertar. Dá vitória. Libera o teu poder agora, Pai, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Amém. No nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.